A paz do Senhor a todos nós, queridos e amados irmãos do grupo Sola Escritura. Estamos aqui para mais uma sequência da matéria soteriologia e eu não poderia terminar, nós já vamos aqui já para a sexta aula aqui deste link, deste canal, do canal no YouTube Sola Escritura. Eu não poderia deixar de comentar o que de fato é o homem, apesar que esta aula eu poderia dar ela com muito detalhe, e porque já cairia já para a aula antropologia, que é a doutrina que estuda exatamente toda a característica do homem, tanto da sua parte matéria e também espiritual. Mas nesta aula aqui, queridos, como estamos aqui estudando uma sequência de estudos sobre a matéria soteriológica, então eu vou dar simplesmente uma pincelada, porque vai ser de muita importância para todos nós. E eu gostaria de ler aqui o Salmo de número 8 e verso 4, que nos diz assim: quem é o homem para que dele te lembre, e o filho do homem para que o visites? Muito bem. E ainda eu quero deixar aqui para a meditação de vocês, vocês poderão ler em casa as referências, tá beleza? Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao verso 30, beleza? Não vou ler essa referência porque tomarei muito tempo dessa aula muito resumida, mas estarei citando aqui várias referências bíblicas e você já passa a mão aí no seu papel, na sua caderneta de anotação, porque com certeza vai te ajudar nesse subsídio das escrituras sagradas. Eu sou o professor Claudine Santos e com certeza quero compartilhar com você, com meu pouco de conhecimento, com todos vocês. Dentro desta aula eu quero abordar aqui, querido, o homem que Deus criou, que é o primeiro aspecto. No segundo aspecto, o que ocorreu com o homem. E no terceiro, já finalizando aqui, indo para a parte da conclusão, o juízo redentor e o juízo condenatório. Então eu quero dividir essa aula aqui nesses três tópicos e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, sola escritura, há teorias as mais variadas sobre a origem do homem, porém contrária à Bíblia Sagrada. Não passa de algumas especulações e simples hipóteses. A única fonte realmente autorizada e verdadeira acerca deste assunto é exatamente a Bíblia Sagrada. Então aqui no primeiro aspecto estarei abordando aqui o homem que Deus criou. O que não é o homem? Beleza. O primeiro aspecto não é um resultado evolutivo de forma inferiores devidas da Terra. A teoria da evolução e progressiva dos seres ensina que o homem ele veio de sucessivas alterações das formas matérias, ou seja, devido às forças latentes na matéria. Esta é a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Não há um ponto de partida para o surgimento da vida física, segundo os evolucionistas. No segundo aspecto, não é um ser meramente biológico e psicológico que nada mais resta depois da morte. Então, esta ideia ela foi espalhada no mundo pelo filósofo e também psicanalista Sigmund Freud. A sua teoria descarta a ideia de uma relação do homem com o sobrenatural. E afirmou então Freud que coisas como sexo, como fome, sede, segurança e prazer são elementos que determinam as ações e os padrões de personalidade do homem. Então é complexa. Muito bem. Então, o que é de fato o homem segundo a Bíblia? Então, eu acabei abordando aqui
o que não é o homem. E agora, o que é de fato o homem segundo a Bíblia. Então, o homem foi uma criação especial de Deus. Os dois primeiros capítulos de Gênesis descrevem com detalhes a criação do homem e também da mulher. No texto, no sexto dia da criação foi criada a vida animal e também a vida humana, como está em Gênesis no capítulo 1 e do versículo 24 ao 26. De todos os seres viventes, segundo as suas espécies, a criatura humana foi a obra-prima do Criador. Foi Deus quem criou as mais variadas formas de vidas existentes na Terra, inclusive as formas inferiores de vida, mas também criou uma forma superior de vida, distinta de todas as demais criaturas terrenas e também que é a humana. E esta forma de vida se destaca por seus elementos como personalidade, vontade, sentimento e também consciência. No segundo aspecto, o homem ele foi criado para um fim especial na Terra. Queridos irmãos, a razão da existência do homem é o próprio Criador, porque ele o criou para a sua própria glória. Então o homem não veio à existência por si mesmo, mas pelo ato criador de Deus. Por isso, ele depende de Deus e Deus precisa dele para governar toda a terra. Muito bem, então, aqui no terceiro aspecto, eu posso observar aqui que o homem ele foi criado com uma biforme natureza, a material e também a espiritual. E a também espiritual. A natureza material do homem, ela procede do pó da terra. Mas como está em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 7. E a espiritual, ela foi outorgada pelo Criador. O sopro divino nas narinas do homem concedeu-lhes vida física e também vida espiritual. Então a vida física é representada pelo corpo e a vida imaterial é representada pela alma e pelo espírito. Então, nessa parte aqui, eu fico aqui com essa aula, de fato, dizendo o homem que Deus criou. Então, abordei aqui o primeiro, o segundo e o terceiro aspecto, e agora eu vou para a segunda parte desta aula, que é o que ocorreu com o homem. Queridos amados irmãos, então o homem ele subjugou-se voluntariamente ao pecado, que é a primeira parte dentro desse tópico. Diz a Bíblia que por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado e a morte, como está em Romanos capítulo 5, versículo 12. No relato bíblico da queda de Adão e Eva no pecado, entendemos que o pecado ele foi um ato voluntário da vontade e também determinação do casal, como a gente observa aqui em Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 2. A tentação veio de fora, da parte de Satanás, personificado na serpente, que instigou a desobedecerem à ordem divina. Portanto, queridos, a essência do primeiro pecado está na desobediência de Adão e Eva à vontade divina. Então, o seu pecado foi uma transgressão deliberada ao limite que Deus havia determinado, tá beleza? Então, aqui o homem foi afetado de modo abrangente pelo pecado. Então, no segundo aspecto aqui desse tópico, o homem ele foi afetado de modo abrangente pelo pecado. Então, na primeira parte aqui, o pecado afetou a vida física e psíquica do homem, como está em Romanos, no capítulo 5 e do versículo 12. A morte física tornou-se então a consequência natural da desobediência no seu corpo. E a morte espiritual se constitui na separação de Deus. Então, o Criador ele foi enfático no Éden, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como está em Gênesis capítulo 2, do versículo 17. Muito bem.
Então, no segundo aspecto, o pecado afetou a sua vida espiritual. Então, o texto bíblico declara que o salário do pecado é a morte. Mas, como está em Romanos capítulo 6 e verso 23. Mas a morte para Adão, naquele dia do seu pecado, não foi uma sensação imediata da sua vida física, mas iniciou então, sem dúvida, uma deterioração nessa vida física. Então a morte teve também uma afetação espiritual, porque implicou no rompimento da comunhão imediata e plena com o Criador. E isto causou-lhe a morte espiritual. Muito bem. Então, no terceiro aspecto, o pecado que Adão nos fez herdar a sua corrupção moral. Como está em Romanos, capítulo 5, e do versículo 12. Então, o texto diz que a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E esta herança do pecado foi impregnada na natureza humana a partir de então deste princípio. Então, nós herdamos dos nossos primeiros pais a consequência pecaminosa, herdamos deles. A maldição do pecado sobre a nossa vida dos nossos primeiros pais no Éden. E o texto está bem claro. Então, eu acredito que até aqui os irmãos Sola Escritura está entendendo o que eu estou tentando passar para vocês. Agora vamos para o terceiro aspecto desta aula, o juízo redentor e o juízo condenatório. E já vou aqui caminhando para a conclusão desta aula. Queridos, a queda ela desenvolveu no homem a consciência de uma percepção não desejada, como a gente observa aqui em Gênesis capítulo 3, versos 6 ao 7. Segundo o relato bíblico, depois que a serpente, então, o diabo, ele convenceu Eva a desejar o fruto proibido, ela não se em tomá-lo e saboreá-lo ou oferecê-lo ao seu marido. Então, diz a Bíblia que, naquele momento, abriram seus olhos de ambos, como está em Gênesis, no capítulo 3, verso 7. Este abrir dos olhos tem um sentido metafórico e significa que o que ambos viram foi muito diferente daquilo que Satanás havia dito que eles viriam. Então, a percepção que tiveram foi desagradável e também frustrante, porque viram a destruição de suas vidas. Muito bem, então, no segundo aspecto, nessa parte aqui, a expectativa de um juízo inevitável. Quando a gente observa aqui em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 8 ao verso de número 13, nós vamos observar aqui, queridos, que a queda foi procedida pelo engano dos sentidos e da imaginação, propiciados pelo enganador. Então, o diabo, na verdade, a história ele é a história de todas as tentações, se torna a mesma, que é atração, emoção, baixa decisão, triunfo do desejo e termina na degradação, escravidão e ruína moral e também espiritual. Como a gente observa aqui em Tiago, no capítulo 1 do versículo 15, como também em 1 João, no capítulo 2 do versículo 16. Deus havia declarado que o juízo seria inevitável. Quando Deus fez ecoar a sua voz no jardim, chamando então pelo homem, ele escondeu-se, envergonhado, ele já sabia do juízo divino e da culpa então, o qual tentou em parte assumi-la, como a gente observa aqui em Gênesis, no capítulo 3, do verso 8 ao verso de número 10. Muito bem. Então, no terceiro aspecto aqui dessa última parte, a promessa de um juízo redentor. Quando a gente observa aqui em Gênesis, no capítulo 3, do verso 14 ao verso 24, Deus ele providenciou um juízo redentor através da promessa de redenção
com a semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, como está em Gênesis capítulo 3 e verso de número 15. Ora, queridos, a semente da mulher apontava profeticamente para Cristo Jesus, o verbo que se fez carne, nascido de mulher. A serpente era o diabo, o inventor do pecado, mas a promessa redentora declara que a vitória da semente da mulher, e deste modo o juízo redentor estava declarado. No Calvário, Jesus então ele pisou na antiga serpente e garantiu a nossa redenção, como está em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 9. Queridos irmãos, Deus ele criou o homem com um propósito específico e também definidos para a sua glória, como está em Isaías capítulo 43, do verso 7, como está em Lucas, no capítulo 2, do versículo 14, para a satisfação da sua vontade e também para a sua soberania, como está em Efésios, no capítulo 1, e do versículo de número 5 ao verso 9, como também Apocalipse, no capítulo 4, do versículo 11. E para a honra especial de seu Filho Jesus e restaurador de todas as coisas, como está em Colossenses, no capítulo 1, do verso 16, Hebreus capítulo 2 e verso 10. Deixei aqui as referências bíblicas, vocês poderão pausar e assistir essa aula quantas vezes desejar e analisar as referências que eu acabei de citar. Queridos, fica aqui com essa aula muito resumida e até a próxima aula, se Deus nos permitir. E vai um abraço, seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.